Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos no nosso encontro, num sábado de manhã chuvoso aqui em Brasília. Bom dia. Primeiramente, eu quero agradecer a participação de todos nesse momento. Eu sei que às vezes é bem difícil assistir aula no sábado de manhã, porém, faz parte do processo de ensino e aprendizado da disciplina, né, na formação, na escolha da disciplina que vocês propõem para a formação de vocês nesse semestre. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Ah, Vou tirar algumas dúvidas antes de iniciar a aula. O primeiro ponto que vieram me perguntar, a questão se a disciplina ela tem outras atividades de sistematização ou ela tem outras partes envolvidas. De acordo com a ementa da disciplina, ela é dividida em duas partes. Então, a gente tem a Ética, Cidadania e Realidade Brasileira 1 e a Ética, Cidadania e Realidade Brasileira 2, tá? Então, ela vai ser dividida em duas partes. Então, essa primeiro bimestre do semestre é a 1. E depois, no início de maio até junho, a gente vai ter a segunda parte. Outra dúvida que vieram me perguntar se o curso é voltado à área da saúde. Não, ele é um curso interdisciplinar. Como eu passei para vocês na minha apresentação, minha formação é voltada mais para a área da saúde, só que lembrando que essa disciplina ela tem condição de estudos sociais, cidadania, então a gente meio que discute a condição do território, o que é saúde, realidade brasileira, condição social. Então vocês viram que essas duas partes, da unidade 1 quanto unidade 2, ela veio que meio discutindo sobre o papel da sociedade, o que ela discute em termos, como que foi a construção de culturas, e dentro dessas construção de culturas, como que vêm as legislações, as leis, e assim por diante, tá? Então, só alguma dúvida que vieram me perguntar no fórum, como que encaixaria, eu sou formado em Direito, eu sou formado em Engenharia, ou estou fazendo Engenharia, estou fazendo Direito, então acaba que ela serve justamente para o estudo de cidadania. Lembrando que é dentro do campo de investigação, inovação em pesquisa, estudar a cidadania vem se crescendo muito. Então, condição populacional, o porquê daquela população naquele território, porquê daquela condição cultural dentro de um território, porquê da diversificação cultural dentro de um território. Então, tudo isso a gente consegue discutir perante a formação de cada um de vocês, tá bom? Então, esse nosso primeiro encontro, eu vou apresentar para vocês as atividades. Então, eu coloquei aqui a tela do lado para a gente falar um pouquinho referente como que é feita a realização das atividades. Então, nas questões objetivas, eu não vou falar muito e vou entrar diretamente na questão discursiva. Vou falar tanto da unidade 1 quanto da unidade 2 e como que vocês devem responder essas questões. Eu já vi que alguns alunos responderam, já observei alguns pequenos erros, porém, quem ainda não respondeu, o momento é hoje também de tirar dúvida e ver o que é preciso na construção dessa atividade, tá? Então, essa atividade, fiquem atentos aos prazos, que é algo que é muito importante. Ela fecha no dia 6 de abril de 2025, então já está próximo, em torno de 2 semanas e meia, ok? Então, geralmente, a questão ela é formulada no seguinte aspecto: eu tenho um contexto, do contexto eu tenho um estudo do caso, tá? Que aí eu conto a história do que vem proposto na unidade 1 referente a conteúdo, eu entro no estudo de caso, que é um exemplar do que é referente ao conteúdo, e abaixo eu vou perguntar referente ao que o estudo de caso propõe. Então, vamos lá. Durante a escavação de um arqueológico na Grécia Antiga, pesquisadores encontraram um manuscrito com fragmentos de um debate entre dois filósofos, um seguidor de Aristóteles e outro de Platão. No texto aristotélico, argumenta que a ética fundamentada é baseada em eudaimonia, felicidade e realização plena, algo que vem se discutindo dentro da unidade 1, alcançada por meio de práticas de virtude no cotidiano. Já Platônico defende o que é verdadeiro, ética e estar no mundo das ideias, onde existe um bem absoluto que guia a conduta humana. Então, ele deu um contexto de duas situações de grandes pensadores relacionado a ideias dentro de um mundo. Dentro dessas características, ele coloca, séculos depois, na Idade Média, então passou um tempo bem longo, com forte influência na teologia cristã, Thomas Aquino reinterpretou Aristóteles, afirmando que a ética deveria estar alinhada à vontade divina e à lei natural,
vinculando a salvação da alma. Diante disso, o que o estudo de caso ele permite? Imagine que um cientista contemporâneo se depara com um dilema ético a desenvolver uma nova tecnologia biomédica que pode salvar vidas, mas que envolve manipulação genética questionável do ponto de vista moral. E aí foi algo que eu vim discutindo na web aula com vocês, que a pesquisa ela depende de acordo com o território que estamos. Então, no Brasil existe uma legislação, nos Estados Unidos existe outra legislação, porém, a pesquisa ela precisa seguir essas leis respeitando as condutas éticas daquele local. E aí vem a pergunta de pesquisa. Com base nas concepções filosóficas na ética desde a Grécia Antiga até a Idade Média, como Aristóteles, Platão e Thomas de Aquino, poderia argumentar sobre esse dilema. Relacione suas respostas aos conceitos de eudaimonia, bem absoluto e lei natural. E isso gera uma ampla resposta. Eu sei que às vezes a gente fica em dúvida o que colocar aí. Nesse primeiro ponto, ele vai pedir que você correlacione o que era visto como conduta ética num período bem antes e associar o que é previsto na pesquisa. E até que ponto que isso pode contribuir. Lembrando que naquele período de felicidade, realização plena na eudomania, era uma época de descoberta, então era uma época onde se visualizava as coisas e as coisas geravam curiosidades entre os grandes filósofos. Então eles começavam a pesquisar, observar aquele território, observar a sociedade, e a partir desses pensamentos filosóficos é onde começaram a construir as ciências, tá? Então, meio que vocês vão tentar correlacionar essa situação com a situação de caso associada a essa pesquisa de uma nova tecnologia biomédica. Ok? Dúvidas, pergunta? Alguém ficou com dúvida nessa questão? Tranquilo, então estamos de boa, né, gente? Tá todo mundo sem dúvida? Beleza. Já a... Deixa eu colocar agora aqui. A unidade 2, ele traz também outra questão discursiva, que vem um contexto de utilitarismo, maior felicidade, vem um exemplo de caso e a pergunta de pesquisa, tá bom? Então, no século XIX, Jeremy Benth e John Stewart desenvolveu o utilitarismo, né, que é algo que eu vim discutindo dentro da unidade 2 e na web aula 2. Uma teoria ética baseada em princípio de maior felicidade, ou seja, uma ação moralmente correta e maximizar o bem-estar de maior número de pessoas. Esse pensamento contrasta as visões deontológicas, como Kant, que enfatiza o dever moral independente das consequências. Então, existe uma correlação ali que tem um contraste de visões de pensamentos. Então, o estudo de caso, eu coloquei um exemplo que tem como vivência. Uma empresa farmacêutica descobre um novo medicamento altamente eficaz contra uma doença rara, mas a sua produção é extremamente cara, tornando-se inacessível para grande parte da população. Os gestores das empresas precisam decidir se deve vendê-la a um preço alto, garantindo lucro, reinvestimentos futuros, ou reduzi-las beneficiando mais pessoas, mas comprometendo ganhos da empresa. Isso aí já gera um problema administrativo, depende dessa medicação, a destinação dela. Acaba que essa questão, ela faltou alguns pontos. Pensando em condição brasileira, Sistema Único de Saúde, o SUS, a gente tem uma política de doenças raras. E essa política ela incentiva a produção desses medicamentos que auxiliem no tratamento dessas pessoas, ok? Mas ele está acionando o que o empresário ele tem como problema na produção, né? O farmacêutico, a indústria farmacêutica. E aí vem a pergunta. Com base na ética utilitarista, que é o conceito da unidade 2, como Benth e Mill justificam a melhor decisão nesse caso? Você concorda com essa perspectiva? Justifique a sua resposta relacionando com a consequência da ação moral. Então, isso vai se discutir no bem-estar social, na condição de felicidade, no público, e aí isso gera várias respostas diferentes. Não existe uma contextualização correta, porque quando a gente discute doenças raras, elas vão estar associadas a vários fatores, desde uma política pública que o país tem como incentivo, até um país que não tem interesse sobre esse aspecto. Mas até que ponto a indústria ela vai ter prioridade e coesão na questão de produção desse medicamento?
Então, a gente sabe, por exemplo, se fala bastante, vou dar alguns exemplos para ajudar vocês a responderem. Se fala bastante em malária no mundo inteiro, mas é porque até hoje não existe uma vacinação para malária. Existem vários fatores associados a isso, desde a questão do agente etiológico, que ele tem várias mutações, até interesse das farmacêuticas não quererem produzir medicação para essas doenças que são negligenciadas. Então, isso se discute bastante. Esse estudo de caso eu respondo junto com a questão discursiva. Na questão tá? Então você vai lá responder, que eu não consigo ter a visão do aluno aqui no campo abaixo, e você responde, tá bom? Então, assim, gente, não existe uma resposta correta, definida para essa questão. Isso vai ser de acordo com como vocês têm com visão sobre o tema e o que vocês trazem como discussão. Lembrando que a filosofia é isso, ela não tem uma resposta correta, ela tem um pensamento através de observação. Então, a partir dessas observações, se discutiram essas temáticas, ok? Beleza? Já a atividade sistematizada, que eu vou apresentar para vocês, é uma atividade que ela tem um punho maior, né? Então, ela tem um tempo de realização mais duradouro e exige um pouco mais que o aluno responda. Agora, eu estou caçando ela aqui, toda vez eu me perco, gente. Data for... Aqui. Eu não sei se está... está disponível. A atividade sistematizada, como já se diz, mas a pergunta quando entra no questionário é outra e tem limite de linha. Então, eu acho que foi algum erro na produção da sala, mas vocês podem colocar a resposta de acordo com o estudo de caso. E aí ele tem o limite de linha porque eles não dão a opção para a gente na hora de reescrever. Mas aquele espaço que tem lá é o que vocês possam usar. Então, sejam objetivos, claros, porque quando é muito texto, a gente não consegue fazer a correção tão completa, tá bom? Tirei a dúvida? Tranquilo. Tá. Então, a questão sistematizada, ela já tem um punho maior que exige um campo de investigação mais alto. Então, a gente coloca o tema, a atividade, a pergunta proposta e as instruções na escrita. Então, vamos lá. A ética utilitarista defende que uma ação é moralmente correta e se gerar maior benefício para o maior número de pessoas, mas será que esse princípio se aplica a todas as situações? E aí foi algo que a gente veio discutindo um pouco associado à unidade 1 e 2 nas aulas, né? Por quê? Nessa condição, vocês veem que o utilitarismo ele é muito individualista e a gente tem que pensar em algo mais social, sociedade dentro de um território. E aí a atividade imagine que você é um gestor de um hospital público com recursos limitados. Você precisa decidir entre investir em um novo equipamento de alta tecnologia que vai beneficiar poucos pacientes em estado grave ou ampliar o atendimento básico, impactando um grande número de pessoas. E aí, dentro da contextualização dessa pesquisa, olha o que ele fala, né? Um novo equipamento de alta tecnologia que vai beneficiar poucos pacientes em estados graves ou ampliar o atendimento básico. Se vai beneficiar poucos pacientes em estado grave, ele tem uma ampliação dentro do atendimento básico. Então, dentro disso, como gestor, eu preciso saber se naquele território quais são os tipos mais comuns de acidente ou incidência de doenças. Eu preciso de dados, eu preciso de números absolutos. E dentro desses números absolutos, correlacionar o atendimento dentro daquele hospital. Então, acaba que é preciso ter uma melhor gestão desses aspectos para influenciar no uso desse equipamento. E aí vem a pergunta de reflexão e debate. Primeiro, com base no utilitarismo, qual seria a decisão mais ética? Justifique. Acho que auxiliei na resposta para vocês. Ok? 2. Existem limitações ou críticas que você faria a essa abordagem? Isso vai ficar de acordo com o argumento de vocês. 3. Você acredita que apenas as consequências da ação devem definir se ela é moralmente correta? Por quê? E aí vocês vão trazer os princípios da moralidade e colocar ampliado a essa situação de caso. E aí abaixo eu coloquei algumas instruções. Faça uma postagem com sua resposta argumentativa, no mínimo 150 palavras, então bem objetiva, e leia
leia e comente a resposta pelo menos de 2 colegas. Nesse caso, a gente não vai conseguir fazer isso porque vocês não conseguem ter a visualização. Isso sou eu que vou avaliar na hora que vocês forem escrever. Então, não fiquem preocupados na questão de, eu preciso comentar o que o colega falou, que eu vi que alguns alunos perguntaram. Então, só coloque a resposta de vocês de forma organizada. Então, primeira questão interligada com a segunda, com a terceira dentro da sistematização. E aí a correção fica comigo. Ok? Gente, alguma dúvida, pergunta? Como vocês é dividido só em unidade 1 e 2, a gente já tem 13 envios e a gente tem 249 alunos nessa sala. Se pode fazer no Word? Sim, no Word você pode fazer, mas uma dica, para você ter credibilidade, não perder, se editar, faça no Word, transforme em PDF e anexe na página. Ou você pode fazer digitado direto na página. Isso vai depender como for melhor para você. Mas no formato PDF fica mais seguro a sua atividade, porque ela não vai ter edição, ou não vai trocar palavras. Mas, professor, isso pode acontecer? Às vezes acontece, a gente não sabe, né? A tecnologia às vezes nos atrapalha. Mas ela também pode mudar a formatação. Então, você pode fazer no Word e transformar em PDF. Ok, Yasmin, essa dúvida você pode estar tirando com o atendimento ao aluno. Eu sei que foi previsto que existe quando vocês entram aqui, é registrado no e-mail de vocês na sala. A aula está sendo gravada. E aí o pessoal da Secretaria Acadêmica, eles pegam essa aula gravada e vai ver os e-mails que tiveram acesso. E esses e-mails que tiveram acesso vai contabilizar a presença. No caso, eu vi que alguma pessoa entrou com um e-mail que não estava registrado. É importante que vocês entrem com o e-mail do aluno do CEUB, tá bom? Porque aí vai ter o registro e vai acompanhar. E lembrando que tem que ter a presença nessas aulas. Então, assim, gente, não é todo sábado que vai ter aula. Sábado que vem tem uma webconferência, que é uma aula onde a gente vai trazer o conhecimento além do que é abordado em sala de aula. No caso, eu vou só entrar inicialmente e vou apresentar uma ferramenta, vou apresentar um vídeo, algo que contextualize sobre o conteúdo de vocês. No outro sábado, daqui 15 dias, vai ser uma web revisão, onde a gente vai entrar para tirar dúvidas sobre conteúdo, então não vai ser nada programado como uma aula comum. As aulas que vocês têm são essas aulas que estão gravadas no sistema para vocês, e todo esse material complementar que vocês podem estudar. Justamente a gente está num formato EAD, que é esse formato. Então, o CEUB em si, o UniCEUB, ele é muito organizado na questão da sistematização do EAD dele, justamente para facilitar o conhecimento de vocês. Perguntas, algo mais? Gente, fiquem atentos também. Eu sei que lá na primeira gravação que eu fiz de boas-vindas, expliquei um pouquinho sobre o plano de ensino, atividades. Fiquem adentro dos prazos do cronograma, fiquem dentro da condição do que são enviado como aviso para vocês. Vocês são notificados por e-mail e tenham a participação dentro dos fóruns. A turma é bastante grande, gente. Eu não consigo estar respondendo todo o aluno que participa no fórum. No caso, depois de 10 participações no fórum, 12, eu vou lá, respondo, complemento e vou ajudando os colegas. Opa, boa. Então vamos lá. Vou entrar aqui no fórum para apresentar a você. O fórum é uma atividade de discussão sobre o tema das disciplinas, tá? Até o momento que eu estou sabendo, a prova presencial é no UniCEUB, tá? Isso vai depender se o aluno está em outra região, outro estado, e aí, no caso, eles tentam contactar um polo, alguma coisa, mas até o momento onde eu estou sabendo, a prova é presencial, tá? Então, a gente tem a prova entre a unidade 1 e 2, e a outra parte da disciplina 3 e 4. Então, são 2 provas por semestre. Mas nessa turma aqui é só uma única prova, ok? Deixa eu abrir um fórum aqui para vocês. O fórum que eu me apresentei, vocês se apresentaram. O fórum Fale com o Professor, que é esse que vocês podem ir diretamente, isso eu consigo responder de forma mais rápida. E o fórum temático. No caso, vocês só têm um único fórum, porque é dividido em unidades, tá? Então, unidade 1 e 2. Diante disso, aqui o fórum, ele traz uma situação
de uma condição de equilíbrio entre necessidades individuais e coletivas com o uso da IA. Não, o que conta o fórum como presença é esse fórum aqui, tá? Que é o fórum temático. E aí ele passa um vídeo discutindo sobre o que é inteligência artificial, motivação, o uso da IA, né? Porque também o uso da IA vem implementado no conteúdo da disciplina. E aí vocês precisam responder essas perguntas aqui. Professor, eu preciso responder todas para adicionar no tópico fórum? Não, vocês podem escolher uma, responder, e aí a gente vai gerando uma discussão, tá? Então, por exemplo, olha a quantidade de comentários que tem já, 90. Então, você participou aqui, você tem sua presença. Mas a participação é só colocar um textinho e pronto? Não, gente. Vocês vão ver que existe uma distribuição de notas. A pergunta que está no fórum, o aluno respondeu e contextualizou, discutiu, ele vai ter uma nota maior. Ele só respondeu, ele vai ter uma nota mediana. Então, fiquem atentos que vocês irão colocar. Então, esse aqui são a participação do fórum completa que vocês têm. É bem grande porque a turma tem 240 alunos, tá bom? Tirei sua dúvida? Gente, mais alguma dúvida, pergunta, colocação? Lembre que a gente aqui é uma sala, gente. Uma sala é um ajudando o outro, é tirando dúvida, não existe quem sabe mais, quem sabe menos. Então é importante que a gente tenha essas discussões ampliadas com o intuito de facilitar o conhecimento entre a gente, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado vocês nesse sábado de manhã frio aqui em Brasília e chuvoso. Qualquer dúvida eu vou estar à disposição. E a nossa aula ao vivo a gente se encontra novamente no próximo sábado, nesse mesmo horário, tá bom? Um grande abraço para vocês e se cuidem, tá bom? Boa semana Professor, e final de semana. professor?